A entrada da casa se faz pela frente, que hoje, como a casa se tornou um museu, essa parte da frente é exclusiva como um escritório. Você não faz também a entrada do museu pela frente da casa. E tinha acesso a uma varanda, que hoje em dia é a lojinha do museu, e logo depois ao jardim. Então você saía do jardim, passava por uma varanda fechada e entrava nessa sala de jantar. Na sala de jantar do museu, nós podemos encontrar em cima de uma mesa, que era a mesa de jantar, as fotos dos familiares de Freud, o que nos lembra a dificuldade de Freud para trazer a família numa época de perseguição nazista aos judeus. Nessa época, anterior à vinda de Freud e a família para Londres, os nazistas invadiram a casa de Freud. Anteriormente já haviam prendido seu filho. Poucas semanas antes prenderam Ana Freud. Ficaram o dia inteiro interrogando-a, soltaram no final do dia, o que trouxe muito temor em relação ao futuro para a família Freud. Eles começaram a se organizar para saírem de Viena, mas os nazistas abriram seu cofre, levaram os seus pertences, o dinheiro, e levaram muitas das obras de arte que Freud tinha. Então eles precisaram de algum tempo para tentar reaver algumas dessas obras de arte, para conseguirem licença para sair com as coisas da casa, e principalmente eles precisaram de ajuda financeira para poder pagar os impostos, que eram muito altos, para que cada judeu pudesse sair. Então todos eles precisaram pagar impostos e uma espécie de visto que permitia uma permissão de saída da família inteira. Eles levam também a governanta, que trabalhou com eles a vida inteira, e ela vai morar com eles em Londres também. Será que a gente fica mais inteligente com esse óculos? Então, essa casa de Freud, ela está num bairro, hoje em dia uma rua muito valorizada. Tem mudanças históricas em Londres, que às vezes os bairros são mais baratos, outras épocas mais caros. Atualmente ele é um bairro caro, as casas são mais antigas, né? São casas históricas, uma ao lado da outra, né? Parede com parede, e a gente vê que na casa de Freud não. Ela é uma casa que tem jardim, elas têm separação, né? Entre as casas, é um bairro muito valorizado atualmente, muito bonito. Isso leva uma fala que está no Museu Freud, né, em que ele diz, quando ele entra, após todo o percurso que eles tiveram da saída de Viena para Londres, assim que ele chega naquela casa e ele está com a Ana Freud, ele fala para Ana Freud: essa casa não é para nós. E isso é muito interessante porque, querendo mostrar que não é que Freud entendesse que eles não tinham condições, merecimento para estarem numa casa como aquela, mas que ele entendia que em Viena, naquela época em que ele vivia como um médico, ele jamais teria acesso a uma casa como aquela. Isso considerando uma casa em 1938. E ele viveu 1 ano nessa casa, e ela foi uma casa que eles tiveram a oportunidade de ter uma qualidade de vida. Ele não teve uma qualidade de vida tão boa porque ele estava na fase final do câncer dele, após muitos anos com câncer, né? E 31 cirurgias. Mas ele teve a oportunidade de vivenciar ali a jardinagem, momentos familiares muito interessantes. Quando a gente percorre o jardim, sentimos assim muita alegria. Inclusive a Ana Freud, ela tem uma fala, ela diz que todo psicanalista deveria ter um trabalho com as mãos, que não fosse intelectual, porque o trabalho do psicanalista é de uma escuta muito apurada, e nós escutamos muito a intimidade, a vida, as angústias, os sofrimentos das pessoas. Então ela tem um pensamento muito bonito de que nós deveríamos ter um encontro com as artes, um encontro com a natureza, algum outro tipo de atividade que não fosse a do próprio trabalho laboral. Então ela acaba se desenvolvendo na jardinagem, e nesse período, ainda durante a vida de Freud, eles plantam flores, mas principalmente rosas, e ele gostava muito de ficar naquele jardim. Você poder andar na cidade sem um guia e você ir reconhecendo pela fachada dos prédios, porque tem essa plaquinha, né, que aparece na frente da casa de Freud, dizendo que ele viveu de 1856 a 1939, foi o fundador da psicanálise e viveu aqui nessa casa
de 1938 a 1939. Mas as casas todas que têm conteúdo histórico em Londres, elas têm isso. Ou diz que alguém viveu ali, e aí logo na frente do museu, que é a frase de Freud, dizendo que aquele endereço era o nosso último endereço nesse planeta. Ela é muito rica, porque eles trazem praticamente tudo que eles conseguem, né? Eles não têm essa ideia de que depois vamos voltar. Tudo que eles conseguem trazer de Viena, eles trazem. Então, o consultório de Freud tem ali o divã, tem a mesa de estudos dele, uma cadeira, é uma cadeira projetada para ele, com o tamanho das costas, com a diferença da lombar, tamanho do joelho. Ele pediu para projetar porque ele passava muitas horas estudando. Naquele consultório, quando a gente entra, né, para começar, é um lugar em que eu vou falar o que eu senti, né, quando eu chego na casa. E a gente entra pela sala de jantar, passa pelo hall, que já tem todo um contexto histórico ali, mas quando eu chego naquele hall, assim, com todas aquelas possibilidades de explorar e de subir para o segundo andar, eu olho à minha esquerda e tem um consultório, eu falei, não, eu vou ali depois. O marido até foi antes e ele retorna falando, você já foi no consultório? Parece que ele tá lá. É muito viva a presença dele. E eu falei, não, eu vou daqui a pouco. Eu vou daqui a pouco. Deixa eu percorrer mais essa casa. E eu me preparei, né? Eu falei, não, agora eu vou. E aí quando eu pego a câmera e saio, né? Passo pela porta e olho aquele consultório, ele realmente é muito presente. Seja pelo trabalho dos historiadores, pelas pessoas que fazem o trabalho do museu, que é fantástico, seja por essa presença constante, porque todas as pessoas que vão lá, eu acho que tem algum contexto, alguma história com a psicanálise, algum interesse, eu acho que elas também vão enriquecendo cada vez mais esse lugar. Essa ida ao museu é muito significativa para as pessoas que percorrem esse caminho da psicanálise, né? É muito rica, não só como um museu, mas se a pessoa tira um tempo de algumas horas para ficar lá, ela vai ficar e vai ter muito conteúdo para trazer na volta.